Olá, boa noite. Espero que estejam todas ótimas, todos, né? Porque também temos homens, né? Homens que vêm às lives, isso é muito bom. Muito obrigado, querida. Eu falo sempre que é tantos homens que estão vindo constelar que eu penso assim, meu Deus, como o universo é bom, né? Porque quando os homens também passam a olhar para algo, uau, a grandeza do universo se faz, né? E hoje a gente vai falar sobre algo que eu amo de paixão, porque foi o meu começo de tudo. Vamos esperar só um pouquinho, porque tá com aquela faixinha aqui, e aí o Instagram tá avisando, né? E muitas pessoas anotaram para estar participando. Então a gente vai aqui. Se vocês quiserem, pode colocar de onde vocês são para ver aonde a gente está alcançando, né? Eu até tô fazendo as lives um pouquinho mais cedo também, porque o pessoal de fora reclama: Eliane, a gente queria tanto assistir ao vivo, não é? Mas não dá, né? Porque daí eu tinha que fazer 6 da tarde, né? Porque Portugal, onde eu tenho bastante pessoas que me seguem, e tenho muito na Itália, mas a Itália tá a 5 horas de diferença de mim, e Portugal 4 horas. Ó, Chapecó conheço, Presidente Prudente também conheço, Bom Retiro também conheço, Birigui é um bairro de Curitiba? Eu conheço. Campinas conheço, Belém do Pará também já fui, Belo Horizonte, São Paulo. Vê que eu sou uma menina viajada, né? Mas é porque o meu ascendente é Sagitário. Pensa numa criatura que não gosta de ficar parado, né? Eu tenho uma luta interna, porque eu sou taurina, que é totalmente aterrada. A sua casa é o seu lugar, eu amo a minha casa, preguiça de sair. Só que daí o que acontece? Tem um Sagitário miserável no meu signo, daí o bicho não quer parar. Amo Vitória, tem uma amigona aí, Londrina. Olha, de Florianópolis, minha terra maravilhosa. Juiz de Fora também conheço. Olha, por enquanto tudo que apareceu aqui eu já conheço. Conheço Londrina, Maringá, conheço bastante cidade do Paraná, né? É interior de São Paulo. Ah, Birigui, esse eu não conheço, meu amor. Ó, Silvia, não conheço a sua terra ainda. Vê que loucura. Tá? Bom, Curitiba, né? Eu vou pra Curitiba. Sexta-feira. Minha irmã é médica, vai a um congresso e eu vou pra Curitiba cuidar da minha mãe. Fica lá com a minha mãe, aí trabalho de lá, né? Gosto de Curitiba, mas eu gosto mais de Florianópolis. Deixa eu ver. Brasília também conheço. Um pouco seco pra mim. Poxa, aí me quebrou as pernas. Boston eu não conheço. Eu conheço até bastante cidades americanas, mas Boston eu não conheço. Tem que passear aí, né, Eliane? Ainda mais que você tem o mesmo nome que o meu, né? Isso é bom. Bom. Ceará, conheço. O estado todo não, né? Eu conheço só umas 2, 3 cidades, eu acho. Belo Horizonte também. Eu falo do Nordeste, a única capital que eu não conheço é João Pessoa. O resto tudo eu conheço. A Sueli eu já conheço, né? Porque ela é de Curitiba, né? Então vamos lá. Vamos começar? Então vamos lá. Ouvido afiado, porque eu tinha muitas perguntas, mas muitas repetidas, ainda bem. Outras eram muitos de constelação. E aí hoje o nosso foco não é constelação. Ó, viu como tem homem também na nossa live? Isso é muito bom. É porque tá todo mundo querendo o quê? Paz de espírito. Quando a gente consegue entender por que a gente sofre, fica muito mais fácil a gente soltar tudo isso e ir para nossa vida de grandeza. Porque uma coisa eu sempre falo, se nós somos filhos de Deus, Deus é o quê? Dono do mundo. Se nós somos filhos do dono do mundo, nós somos o quê? Dono do mundo, não é? Então o que acontece? Que nós não temos o melhor para nossa vida. Porque a gente birra, a gente é muito birrento. Por isso que a gente não consegue chegar na grandeza, né, da nossa vida. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho. Eu conheço também Pato Branco, gente. Adoro Pato Branco. Aquela lá do. Ai meu Deus, como é que era Sai de Baixo, né? Cara, é muito boa. Então vamos lá. Quando eu encontrei a somatização,
foi... Eu pensa numa criatura toda travada, dura. Eu vivia em fisioterapeuta e eu fazia 2 vezes por semana porque eu era toda dura. Eu fiquei 1 ano de colete cervical, então dá pra ver que dores eu entendo bem. Dor de cabeça eu tomava 20 Neosaldina por mês, então também eu era uma pessoa que tinha um mental muito difícil. Bom, o que acontece? Quando eu comecei a fazer fisioterapia, e um dia eu olhei pra ela e falei, por que eu sou assim? Por que eu sou assim toda travada, toda dura? E aí ela olha pra mim e fala, mente rígida, corpo rígido. E eu falei, como que eu posso sair desse lugar? Eu não quero mais. Por isso que eu falo, muitas pessoas vêm, mas elas ainda não estão prontas para parar de sofrer. Então, como não está pronta de parar de sofrer, ela continua no sofrimento. E vê que a página de hoje, que eu coloquei ali do livrinho que todos os dias traz uma mensagem, era isso, né? Parar de sofrer, né? Parar de botar a culpa nos outros e olhar a autorresponsabilidade, porque só nós podemos mudar a nossa própria vida, né? Então, quando eu estava nessa época, eu não entendia nada disso. Eu simplesmente sofria. Aí eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer terapia, minha terapeuta era haitiana. E Haiti trabalha, né? Já morreu, mas tipo, né? Todo o trabalho dele é no corpo. O corpo, ele fala. Bom, eu comecei a fazer e cada vez que eu chegava lá com algo, ela olhava pra mim e falava, vamos ver o que a sua dor tá dizendo? E a hora que ela falava, fazia todo sentido para mim, todo sentido. Era como eu me sentia. Então eu entendi que se eu quisesse trilhar um caminho bom, como começava o meu caminho bom? Entendendo aquilo que estava dentro de mim. Então ela começou a falar da dor de cabeça, era eu. Ela começou a falar da lombar, era eu também. Daí falava do pescoço, meu Deus, era eu. E eu comecei a entender de onde vinham as minhas dores, as minhas armaduras, aonde eu me segurava e não conseguia ir para a grandeza da minha vida. Pensa numa criatura que era toda a vida no sofrimento. E o que é pior, uma agonia que dentro de mim eu não conseguia ter paz de espírito, né? E hoje eu entendo quando... Antes eu não entendia, mas quando as pessoas dizem assim, a felicidade vem de dentro. Não é? Então, o que era essa felicidade vem de dentro? E aí eu comecei a entender que quanto mais eu entro em comunhão comigo mesmo, com as minhas dores, eu olho para aquilo e principalmente pego a autorresponsabilidade, porque essa é a palavra da constelação, autorresponsabilidade. Não importa o que as pessoas fazem comigo, né? O que importa é por que eu atraí isso? Porque eu estou emanando, então eu tenho uma dor. Se eu olho para a dor, o caminho para a cura, ele fica muito mais fácil, né? Não é fácil, mas é mais simples, né? Porque a gente vai ter que exigir da gente. Então, quando eu comecei com a terapia, eu comecei a entender tudo isso. E cada sessão que a gente ia, a gente olhava para uma dor, porque eu tinha muitas dores. E eu comecei a me resolver, isso aqui é isso aqui é aquilo outro, então eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. E eu cheguei num certo limite da minha vida que eu fiquei muito bem. E o autoconhecimento só me levou a outros caminhos da minha vida. E que eu sou muito grata, porque hoje, onde eu estou, eu vejo, não sou perfeita, né? Eu tenho ainda as minhas coisas, mas eu tenho paz. E coisa que eu não tinha. Pensa numa pessoa agoniada, era eu, né? Então... como vocês sabem, eu tenho um curso, né, sobre isso, né, sobre a somatização, porque eu comecei a ver o quê? Que tudo aquilo que eu tinha aqui dentro e que eu ficava com pensamentos repetitivos me geravam uma doença. Como eu posso me libertar desta doença, né? E aí foi onde eu achei o melhor caminho de ajudar o maior número de pessoas, é tendo o curso, né? Porque daí é vitalício. Hoje você tá com dor aonde? Por exemplo, eu. Tcharam! Estou com o meu dedinho machucado. Eu sei do que é isso aqui, porque eu sei qual é o meu mental. Então o que eu disse pro meu dedo? Vamos melhorar? Eu já entendi, eu sei, eu vou me modificar nisso. Eu vou olhar para isso. Não quer dizer que você não vai ter mais doença nenhuma. Pode até ser, né? Porque você pode ser muito melhor de soltar as coisas do que eu. Eu ainda sou um pouco crica, né? Então... eu vou dizer para vocês qual é a minha maior dificuldade hoje. A minha maior dificuldade é
deixar as pessoas viverem a vida do jeito delas. Quando eu amo, eu queria tanto que a pessoa, sabe, olhasse para isso. Então essa é um pouquinho ainda a minha dificuldade. Por isso meu dedinho está doendo. Esse dedo é o quê? Dedo da crítica. Então quando você machuca, tirou um bife, não foi o meu caso, tá? Não foi bife não, o meu foi outra coisa. Então o que acontece? Aqui eu sei, lado esquerdo, feminino, pronto. Então quando você machuca um dedo das suas mãos, você já sabe o quê? Cada dedo tem um significado. Né? Quem me conhece sabe, eu tinha desidrose de cair todos os tampão dos dedos, eu só tive 2 dedos que eu não tive, passei muito mal, mas entendi de onde vinha. E é isso, aqui, a pessoa crítica. Ah, eu queria tanto que você fosse feliz, por que você não olha para isso? Por que você não faz isso? E assim a gente vai estragando a nossa própria vida. Tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui também tem essa certa dificuldade. Por quê? Quando eu desejo que uma mulher, ou o meu esposo, ou a minha mulher, ou o meu esposo, que palavra feia, né? Meu marido, mude, pronto, eu já não estou aceitando aquilo. De onde vem isso? E o que isso vai causar dentro de mim? Então, muitas pessoas botaram perguntas e eu vou estar respondendo o que é aquilo, tá bom? O que representa, né? Então, mas antes de tudo, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um grupo do WhatsApp que sem interação, porque Deus me livre, né? Coisa com grupo com interação a gente já tem muito, mas se você quiser fazer parte, é só entrar ali no link, tá? Que tem como você pode estar participando do grupo. Lá eu sempre coloco, uma vez por semana somente, um áudio falando sobre coisas da constelação, somatização, tá? Explicando algumas frases do Bert. Se você quiser fazer parte e não conseguir achar ali o link, me pede no meu privado que eu mando o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. Por que tem algumas pessoas que têm doenças e por que outras não têm? Eu tenho uma amiga minha que eu falo, meu Deus do céu, nós vamos te rogar uma praga. Gente, ela não tem nada. 60 e tantos anos, nunca teve uma dor nas costas, não tem dor de cabeça, não passa mal, não tem nada. E eu falo, como que pode? Mas se você fala com ela, é a pessoa mais uau, entende? Ela não esquenta. Não, isso aí não, isso aí é da pessoa, né? E ela vai deixando. Não tem o desejo de mudar ninguém. Então, vê que coisa mais doida. Ela raramente fica doente. Não, eu não conheço. Eu já conheço ela há uns 9 anos. Nunca fica doente, nunca pega uma gripe, nada. Eu falo, meu Deus, você vai ter que ser estudado, ou então nós vamos te rogar uma praga, né? E por que tem outras pessoas que estão sempre doentes? Por que tem algumas pessoas que têm um câncer de mama e morrem? E tem outras pessoas que têm câncer de mama e não morrem? Sendo que é o mesmo tipo de câncer. Por quê? E quando eu comecei a olhar para isso, foi como eu comecei a ficar curiosa por essas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho a mãe de uma amiga da minha filha, ela teve câncer de mama. E quando ela teve o câncer de mama, ela se curou e logo depois ela teve do pulmão. Daí eu falei, gente, como que pode? Não é? Como que pode? E aí eu falei, ela tem tristeza, Maria Helena? Não, mãe, super de boa. Ela tinha problema com o pai, Maria Helena? Não, mãe, super de boa. Porque câncer de mama é mágoa de pai ou de marido. Pra mim sempre vem mais lá de baixo. Mas, não, maravilhosa, vida maravilhosa, pai maravilhoso. Bom, quem olha de fora sempre é assim, né? Mas era esse do jeito que vendia. Quando eu tô lá no enterro dela, porque daí ela morreu. E aí quando chegou lá, a menina vai lá e abraça, ai, mano, olha como isso aconteceu. Eu falei, meu Deus, mano, mas pra mim ela era filha única? Fui lá para Maria Helena, ela não é filha única? Mas teve uma época que eles brigaram, ficaram 3 meses separados, ele começou a sair com uma mulher e engravidou essa mulher. Aí eu compreendi, pulmão, tristeza, mama, raiva, mágoa de pai ou de marido. Às vezes a gente pensa que tá tudo bem dentro da gente, mas se a gente tem uma doença, não está tudo bem. O que nos resolve é a mente lógica, mas não é isso que a gente sente aqui dentro, tá? Então, eu já conheço outra pessoa que teve um câncer severo, meu Deus do céu, terrível, tá? E o médico achou mesmo que a pessoa ia desencarnar. E aí, ela é mãe de uma amiga minha e vê que ela
ela até fez uma constelação comigo, mas ela entendeu de onde vinha a dor dela, né? Então o que eu tenho no meu curso não é muito diferente do que eu falo na constelação, só que, claro, a constelação aparece umas outras coisas, né? E ela é muito pessoal. Mas a doença, ela vem no mesmo mental, é muito difícil ser diferente. E o médico não acreditou, porque ela se curou. Então, vê, por que umas pessoas têm uma doença grave e se curam, e tem outros que têm uma doença grave e não se curam? O que muda? Aqui. Quando eu mudo isso aqui, quando eu consigo entender de onde vem a dor, uau, a minha vida vai para a grandeza. Por isso, algumas pessoas se curam, outras têm algo menos preocupante e acabam morrendo. Simplesmente por quê? Porque não sai daquele padrão aonde a pessoa estava com o seu mental, né? Então hoje, qual é o mal do século? O mal do século é ansiedade, depressão. E isso tudo tem uma raiz? Tem uma raiz. No curso eu também falo sobre isso, né? Então o curso ele tem mais de 70 vídeos. Eu falo da doença, falo do mental e falo de como você pode estar se curando. Mas o que eu fiquei mais assustada, não sei se isso, porque eu não sou uma pessoa... Não assustada não, mas eu fiquei pensando assim, uau, nossa, que tanto, né? Hoje, 51% da população tem problemas pulmonares. Vocês sabiam que hoje o maior índice de doença é pneumonia? Dá para acreditar nisso? Pulmão é tristeza. Mas atire a primeira pedra quem não tem tristeza, não é verdade? Mas a ponto de criar doenças assim pesadas, né? Tá na hora de a gente olhar, porque quando a gente olha para aquela tristeza, é muito mais fácil a gente diluir aquilo dentro de nós e parar com essas dores. Muitas vezes as pessoas que se vendem de um jeito muito forte, que isso, que aquilo, geralmente tem tristezas muito grandes dentro delas, né? Então, vamos lá agora que eu vou estar falando, eu vou responder, agora que eu vi aqui que tem, a live vai ficar gravada. Eu não sei porque que ele estaciona aqui num lugar e não aparece depois o que vai acontecendo. Eu vou deixar gravada assim, tá? Amanhã ela já vai estar lá na outra rede. Eles não gostam muito que fala o nome, entendeu? Porque o IA fica aí catando as nossas palavras, né? Eu vou responder e não vou conseguir responder todas que estavam lá nas perguntas, tá bom? Mas vou estar respondendo aqui. Então vamos lá. Perguntaram o que é sinusite. Várias pessoas perguntaram o que é sinusite. Sinusite, nariz. Nariz é o que? Ego. Então quando eu sou tucada, o que é tucado, né? Isso aí o povo lá do Espírito Santo fala muito. É quando a pessoa fica me incomodando ou quando a pessoa tem um poder sobre mim. Então geralmente, chefe, pai, mãe, marido, às vezes quando a mulher não trabalha, o marido tem um poder econômico, ou às vezes quando o marido ou a mulher tem, como é que eu vou dizer, mesmo que a mulher ganhe o dinheiro, o homem tem uma força da palavra, né? Às vezes não precisa sustentar, mas quando a mãe fala algo, a pessoa fica abalada, né? Então o que acontece? Ataca a sinusite, né? Porque nariz é ego. Por exemplo, quando a pessoa fala algo que eu não gosto, ou que eu acho que não era, ou não fez do jeitinho que eu queria, pronto, já me abre uma fissura aqui no nariz. Eu não tenho sinusite, não tenho nada, mas eu tinha, quando era nova, e minha mãe era ali em cima de mim, não é? Eu tinha rinite, meu Pai Santíssimo da Misericórdia. Eu tinha que tomar remédio que eu capotava, de tanto, de encharcar e acabar com um rolo de papel higiênico, de tanta rinite que eu tinha. Mas por quê? Ego, nariz, ali, né? Teve muitas perguntas de hemorroida, né? Eu achei até engraçado que dessa vez, assim, eram muitas perguntas parecidas, né, com a mesma doença. Hemorroidas, geralmente vem de pessoas muito... O que foi? Você falou de sinusite, mas quando a pessoa tem toque de... Não, isso aí não traz. Isso não vai trazer. Botar o dedo no nariz é uma outra coisa, né? O mental da pessoa é alguém que tem algo, controle, né? Bom, hemorroidas, né? O que são as hemorroidas?
Primeiro, é de uma mente muito... Como é que eu posso dizer? Sabe quando a pessoa se segura, né? Se segura naquela resistência mental. Eu não gosto disso, isso aqui não aceito, isso aqui não é bom, isso aqui tá me incomodando, por que não muda, não é? Então, é quando a gente é muito persistente em algo, tá? Pessoas que reclamam da comida, eu noto direitinho, quando eu tenho é porque eu tô reclamando da comida. Cara, eu sou taurino, não tem jeito, né? Se a comida não tá boa, ou se não tá do meu jeito, eu não gosto de comer e não, tipo, tá, paguei e a comida não tava boa. Meu Deus, aí eu tenho que ficar dizendo pra mim, tá tudo bem, Eliane, tá tudo bem. Depois você chega em casa, você come algo que você gosta. Tá bom, Eliane, deu. Porque eu já sei como é que eu sou. Eu sou tinhosa, não é? E lógico que algo desencadeia. O que é que desencadeia? Ah, pronto, a pessoa vai lá, ela tem por exemplo, minha mãe, quando eu vou na casa dela, eu falo, mãe, não bota pimenta na comida. Por quê? Porque eu tenho esse foco lá dentro. Então, se bota pimenta, pronto, eu já tenho um princípio de hemorroida. Mas é porque o meu mental, ele tá sempre ali, tá? Coluna. A coluna, gente, é o que sustenta a gente. Se a gente começar a olhar para os órgãos e para as doenças, a gente consegue entender. Então, o que é a coluna? Coluna é o sustentáculo do indivíduo. Se o cara quebra a coluna, aqui em cima, ele perde os movimentos. Se ele quebra aqui na metade, perde os movimentos da perna. Então, a pessoa sem uma coluna, não tem jeito. Ela não está com sustentação suficiente para viver, né? Então, vamos lá. Quando a coluna dói, é quando a pessoa, ela não se sente protegida. Quando ela sente que não pode contar com ninguém. Então, ela fica o quê? Ela fica medo, né? Não é nem tanto medo, é mais essa coisa de a gente achar que não tem ninguém ali do nosso lado, né? Então, quando a pessoa se sente desamparada, a coluna adoece. Mas a coluna ela é dividida em 3 partes, né? Então, nós temos a lombar, teve gente aqui que perguntou. A lombar é quando nós temos uma dificuldade de compreensão na parte do apego do dinheiro, né? Então, quando o dinheiro começa a faltar, né? Quando o dinheiro começa a ficar escasso, quando eu tenho medo de passar necessidade, né? Pronto, a lombar adoece. Quando eu estou com dificuldade na parte sexual, às vezes ou falta ou excesso, ou eu estou sentindo que eu sou obrigada a fazer algo que eu não quero, ou quando eu desejo, mas eu não tenho. Então, desamparo também do mesmo jeito, né? A torácica, ela está muito ligada ao quê? Ela está muito ligada com eu não acreditar 100% naquilo que eu estou fazendo. Tá pesado. Eu estou fazendo o quê? Eu estou carregando, sabe? Como se eu não tivesse condição, tá? Para mim, eu só resumo numa coisa. Quando a pessoa está com problema na torácica, ela está fazendo algo que ela não acredita piamente naquilo ali. Não está bem fazendo aquilo. Faz mais por conta dos outros, tá bom? Então, vamos lá. A cervical. Cervical geralmente vem de pessoas rígidas de pensamento. Quando eu sou rígida, por isso o torcicolo. O torcicolo tá mandando a pessoa virar para um lado, mas a bicha não vai. Pronto, estraga o pescoço, tá? Então, o que acontece? Quando nós estamos com muita resistência mental, o nosso pescoço, a torácica, ela acaba adoecendo, tá? A cervical, desculpa, né? Uma pessoa perguntou assim, Eliane, garganta e as costas, como eu faço para aceitar as pessoas como elas são? Vê que a pessoa, ela já sabe de onde vem a dor, ela já sabe tudo, né? E é isso que às vezes a pessoa não consegue se curar, né? Então,
o meu curso, eu falo bem sobre isso. Garganta. O que é garganta? Garganta tem um movimento de raiva oral. O que é que eu estou engolindo que não deveria engolir? Mas por que eu engulo? Entende? Então, não é simplesmente a gente saber a dor. Tudo bem, eu sei a dor, mas por que eu engulo? Por que é que eu tô seguindo por esse caminho que não é um caminho que eu quero? Por que é que eu não consigo falar? O que é que eu tenho preso aqui dentro? Aonde que tá o meu foco, né? Tá em que momento? Eu não posso falar com autoridade, mas com outro mais baixo eu posso? Entende? Então, algo tá aqui, né? E dor nas costas é aquilo que eu já falei, é quando a pessoa não se sente protegida. Então, provavelmente, o que acontece com essa pessoa? Ela tem dificuldades enormes de falar o que ela tem trancado aqui. Não é? Raiva. Por que pessoas não fazem isso? Ela está carregando um peso enorme. As costas, é isso que eu falei, tem várias partes. Tá? A pessoa colocou micose no dedão esquerdo, aqui. Tá? Os dedos da mão, como os dedos do pé, são a mesma coisa, o mesmo metal. Tá? A micose, ela só é alimentada por uma coisa, pela raiva. Então, o indivíduo que ele tem muita raiva, ele acaba tendo micose. E por que a micose não cura? Tem gente que toma fluconazol, que olha, aquilo fica uns 6 meses no fígado, Deus o livre guarde, mas a pessoa não se cura. Por quê? Porque não muda o mental. Aonde que esse medicamento atua? No fígado. Mas, mesmo assim, a pessoa não consegue se libertar, mesmo colocando uma carga grande no fígado, né? Então, o que acontece? A micose, aí a pessoa fala, tá, Eliane, mas como que eu posso baixar esta raiva? Bom, então vamos ver. A raiva desta pessoa é aonde? Tá aqui nesse dedão. Esse dedão, ele diz o quê? Ah, será que o dedão não é o polegar? Tá, eu vou falar dos dois, tá? Vou falar deste e vou falar deste. Bom, esse aqui é o acho que não vou dar conta. Quando a pessoa tá fazendo algo e ela acha que ela não vai dar conta, que isso aqui é demais pra mim, né? Às vezes é no dedo esquerdo, no dedo direito, né? Às vezes é com o masculino, às vezes eu não vou dar conta de aguentar este homem até o fim da vida. Eu não vou dar conta de aguentar essa situação. Às vezes eu não vou dar conta de trabalhar o tanto que eu tô trabalhando. Às vezes eu não vou dar conta de carregar e olhar pela minha mãe até o final da vida dela. Tá pesado. Algo tem a ver com o feminino e raiva que a pessoa não consegue, tá? Esse é o dedo da raiva. Bom, a gente já mostra, né? Porque quando a gente faz isso, a gente já tá mostrando a nossa raiva para com as pessoas, né? Então, esse dedo, ele tem um acúmulo do quê? Esse, não vou dar conta. Esse, raiva. De um feminino também, tá? Quando é no meu lado esquerdo, nas constelações, tá? Tem gente que tem dificuldade porque algumas vertentes da somatização, eles olham para o lado contrário, né? O direito, o esquerdo é masculino e o direito é feminino, tá? Nas constelações não. E por que eu uso das constelações? Porque para mim faz muito mais sentido. Todas as minhas dificuldades são no lado esquerdo. E onde que eu tinha dificuldade? Com a minha mãe, né? Não que ela não me amasse, nada disso, mas criança birrenta sabe como é, né? Então, o que acontece? Quando eu tô com uma dificuldade no meu lado esquerdo, olha para algo que tem ali. Tem gente que tá com dificuldade com a chefe. A chefe é ignorante, é isso, é aquilo. Pronto, pode me dar raiva, pode me dar... Eu acho que não vou dar conta, eu não vou dar conta de aguentar esse emprego, porque essa mulher me incomodando desse jeito. Tem vários porquês, tá? Fizeram várias perguntas com, tipo, olho seco, ter sol, não sei o que, tudo no olho, tá? Então, pronto. O olho, ele tá ligado ao fígado, tá?
o fígado é o órgão da raiva e da mágoa. Quando os olhos eles estragam, e o estragam é tipo, tirando a falta de visão, que tem um outro mental, mas quando o olho adoece, tá muito ligado a quê? Ao fígado. Então vamos lá. Se eu tenho olhos secos, o que tá me faltando na vida? Muitas vezes chorar. Pessoa que não chora por cima tem incontinência urinária, chora por baixo. Tá? Então, quanto mais eu tenho dificuldade com as minhas emoções, o olho seca. Eu não choro de jeito nenhum, eu aguento. Mas isso gera o que na pessoa? Vem da onde? Mágoa e raiva. É do fígado. Por isso, quando o seu olho adoece, pode ter certeza, seu fígado não está dando conta do que está acontecendo. Tá? A pessoa colocou sudorese. Uma colocou no corpo, outra colocou na testa, outra colocou... Não era na axilas, eu acho que era corpo e na testa, tá? Bom, a sudorese nas mãos, tá? A sudorese, ela tá muito ligada com medo, né? Quando a pessoa tá passando por uma situação que ela se sente insegura, que ela se sente ameaçada, que ela se sente acuada, não é? Quando a pessoa tá apreensiva, o que acontece? Ela começa a transpirar. Então, uau, né? Claro, não é o calor, né? Você tá num sol de 40 graus, é lógico, né? Que você vai transpirar, uns mais, outro menos, não é? A somatização, ela trabalha muito com doenças, né? O que é essa doença? O que gera essa doença no indivíduo, né? Então, a sudorese, ela tem muito a ver com medo. Pode ver que quando você vê um filme, quando vê o cara tá ali e ele vai desarmar uma bomba e ele tá ficando nervoso, que ele não dá conta, né? E tal. E o que a pessoa pensa? Ela começa a ficar nervoso e aí começa a dar uma sudorese, né? Então, você vê que não é... Como é que eu vou dizer? Não é muito difícil a gente entender de onde vem as nossas dores, tá? Teve outra aqui que perguntou, às vezes, aliás, foram várias, que perguntaram sobre o ombro, né? Muitas pessoas estão com o ombro doente. É muito engraçado que eu faço natação, eu tô fazendo natação, né? E quando eu já fui pra natação, eu falei, nada de doer, a gente já se resolveu. Vocês não vão me fazer cagada, porque olha, eu preciso... Ai, desculpa, às vezes eu falo um palavrãozinho, mas não é ruim, assim, é só uma coisinha, tá? E eu falo, eu preciso das minhas mãos pra mexer os bonecos, eu não posso, hein? E aí eu comecei na natação, né? E eu tô adorando, porque tô indo super bem, né? Mas lá sempre aparece alguém, ai, não posso vir porque eu tô com meu ombro doente. E eu falo assim, nossa senhora, ai, que vontade de falar, né? Mas eu já aprendi. Assim como vocês que estão aqui, aprendam. As pessoas... elas te pediram ajuda? Não? Então, não dê. Cada um tem o seu movimento. A ordem da ajuda, ela tem que ser respeitada. Porque quando a gente não respeita a ordem da ajuda, o que acontece? Você quer resolver o problema das pessoas, é uma forma de crítica. Ok, por isso o dedo. Entende? Não tem jeito, a gente tem que parar com este movimento de querer se meter na vida das pessoas, de achar que a minha maneira de ver a vida, que os meus olhos olhando tem a chave da felicidade, entende? Tá? É tudo bobagem, nós não temos a chave da felicidade. Cada um é de acordo com as suas dores, cada um vai para o mundo desta forma. Então tem gente que vai sofrer uma vida inteira. Por mais que você fale, não vai adiantar de nada. A pessoa vai fazer aquilo que ela tem aqui dentro dela. Você pode ir lá dar o melhor conselho da face da terra. Se a pessoa tem ali uma bênção, né? Tem gente que acha que é lição, mas para mim tudo na vida é bênção. Ela vem aquela bênção para a vida dela, para ela olhar, uau, ela não olha. Entende? Por quê? Porque precisava daquilo ali. Então, a gente tem que parar de dizer para os outros o que eles têm que fazer. Então, vamos lá. Ombro. Ombro tem a ver com vontade de socar, raiva reprimida, tá?
Ombro esquerdo, concentração de energia no ombro esquerdo. Vontade de socar alguém do sexo feminino, né? Então, às vezes pode ser a gente mesmo, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que foi casada e ela fez de tudo para ficar casada. Se abaixava, meio submissa para aquele marido. Por quê? Porque ela acha que tem que ficar casada, que ela casou, não era para separar. Então ela vai. Bom, quanto mais ela se abaixa, mais o homem fica com raiva. Por quê? Porque como que essa pessoa boa, com tudo que eu faço de ruim para ela, ela ainda é boa. Aumenta a raiva da criatura. Beleza. Aí o que acontece? A criatura resolve que estava desequilibrado o relacionamento, né? Eu nunca vou conseguir alcançar a perfeição desta mulher. Ele vai procurar o quê? Uma pessoa como ele, que também tem dificuldades, mas que é imperfeito. Pronto, o homem vai e vai embora. O que acontece com a mulher? Raiva. Ela tem raiva do marido? Tem, mas na verdade não é dele. É dela mesma. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu fiz tanto por ele? Porque eu dei a minha vida? Porque isso? Porque eu nunca fui trabalhar para cuidar da casa, para cuidar dos filhos? Mas você fez isso porque você quis. Então, quando a gente olha pra gente e pega a responsabilidade, uau, meio caminho já tá andado, a raiva já vai dissipando, né? Então, como que eu posso fazer esse caminho? Aí é outra coisa. Então, o caminho que eu posso fazer. Por que é que eu fiz esse tipo, por que eu tive esse tipo de atitude? Por que que eu olhei para essa situação desse jeito? Por que que eu precisava tanto de aprovação? Por que é que eu precisava ficar casada? E eu começo a fazer perguntas e eu vou começando a digerir isso dentro de mim, né? Então, por exemplo, ninguém perguntou aqui, mas o ciático. O ciático, ele é o nervo da contrariedade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser contrariada, né? Eu conheço todas as minhas dificuldades, não pensa que eu não conheço. Eu conheço. Eu consigo mudar tudo? É lógico que não. Pelo amor de Deus, quem aqui é perfeito? Não tem como. Mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai se ajeitando. Quanto mais eu tenho entendimento, mais eu vou me ajeitando. Então, o que acontece? Quando eu vejo algo que eu não gosto, uma situação, e eu começo... Então, mas eu não quero isso pra mim. Não, mas eu não quero. E aí eu já começo a ficar o quê? Eu já começo a ficar contrariada. Então, se eu tenho que ir num lugar, por que é que eu aceitei ir nesse lugar que agora eu não quero ir? Bom, mas agora você já aceitou, Eliane. Agora o que você vai fazer? Respira e vai. Por que você aceitou? Ah, porque é minha amiga, porque é o aniversário dela, porque é isso, porque é aquilo. Beleza, então vamos, já tá decidido. Pare. Pronto. Às vezes eu detesto arrumar mala. Então, quando eu ia viajar, antigamente que eu viajava muito, meu Deus, eu arrumava a mala, já ia arrumando e já ia me doendo o ciático e tudo. E eu já parava. Eliane, por que você está indo viajar? Por conta disso, disso e disso. Então, vamos parar? Da próxima vez, não aceite, não queira dar uma de boazinha. Ai, pois é, não, eu aceito. Já diga não de cara. Então, quanto menos não eu digo para satisfazer o outro, eu faço o quê? Fico com a minha consciência pesada, porque não estou fazendo bem para mim, o ciático já dói. Então, quando você sabe o que é, já conversa com ele. Não, querido, vamos parar. O que está me incomodando? É isso. Ah, mas isso aqui eu não posso resolver. Então vamos aceitar. Se eu não posso resolver, vamos aceitar. Muitas pessoas falam, não, é o jeito do meu marido, isso aqui. Você pode separar? Não. Você trabalha fora? Não. Você tem dinheiro para se sustentar? Não. Se você separar, seu marido vai ser a melhor pessoa do mundo para você? Não. Então pronto. Então a gente às vezes tem que olhar para onde tem que ser olhado. Nem tudo. Não adianta ficar reclamando. Agora, a pessoa que reclama, ela pode chegar lá e pode dizer, realmente você tem toda a razão. O que eu posso fazer para mudar a minha vida? Aí vai fazer um curso, isso, aquilo, e pegar a independência financeira. Então, quando a pessoa quer botar a culpa todo no outro, esquece, gente, esquece, tá com a gente. Então, se você tá com a doença, você já sabe. Olha para essa doença, porque o universo está querendo te mandar um recado para que você tenha uma vida longa na Terra e com saúde, tá bom? Quadril. O
que é o quadril? Simples. Quadril é o quê? Pessoa que não tem jogo de cintura, enquadrada, rígida. Geralmente tem um movimento, o quadril não gosto daquilo, mas não tenho como mudar aquilo. Não está nas minhas mãos mudar aquilo, mas o meu pensamento quer. Então, eu fico presa naquilo ali, sem jogo de cintura. Tá? Então, você que tem problemas de quadril, tem que ir pra frente do espelho e rebolar. Entende? Rebolar e falar, não, eu vou mudar isso. Olha para aquela situação, tá? Olha para aquela situação e você já vai entender. A lombar é o que eu falei logo agora no começo da live, eu tenho. Ela vai ficar gravada, tá? Eu falo dos 3 pontos da coluna nela também, tá bom? Essa aqui eu adorei. TPM, né? Eu sei porque eu também já botei muita culpa na TPM. Que a TPM é o problema, né? Ai, meu Deus, a minha TPM é muito forte. Nossa, a minha TPM, meu Deus, me mata, né? Então, o que acontece? A TPM simplesmente é o quê? Ela tá ligada à raiva. A raiva está ligada a quem? Ao fígado. Então, o que acontece? Eu fico sempre com este movimento de raiva dentro de mim. A TPM, ela vem da onde? De que movimento? Porque é que eu não tenho saída nisso aqui. Pode ver, a maioria das pessoas, elas colocam, quando estão de TPM, toda a raiva para fora. Por isso que os médicos homeopatas, eles falam que a melhor coisa para a mulher é o quê? Menstruar. Quando a mulher menstrua, uau, o sangue vai e leva todas as dores que a pessoa tem. Depois começa de novo. Mas ela dá uma limpada no organismo para que o organismo não fique com este acúmulo. Quanto menos você menstrua, mais o seu fígado fica, meu Deus do céu, né? Arrebentado. Pulso. Antes de falar do pulso, teve alguém ali que perguntou, olha, ombro esquerdo é feminino, ombro direito é masculino, né? Você quer socar alguém, ou é pai, ou é marido, ou é filho, ou é patrão, o ombro direito está ligado ao masculino, né? Teve gente que perguntou se eu já falei da cervical. Sim, já falei. Bem no comecinho da live, que depois vai ficar guardada, vai ficar... Ai, meu Deus, né? Salva, né? Eu falei sobre a cervical, tá? Deixa eu ver aqui. Pulso. Antes de falar do pulso, deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. O punho ou o pulso, tá? Geralmente as pessoas têm problemas no síndrome do carpo, né? Tem que operar. Mas o que é o punho ou o pulso, né? Ele está muito ligado com o mental não ser reconhecido quando eu mais precisei. Então, quando a pessoa ela tá com problemas no punho, se for no esquerdo, muitas vezes, eu vou dizer para vocês que na pandemia eu tive problema no ombro, né? Por isso que eu falo, fiquei trancada dentro de casa, raiva de tudo, né? E eu já fico com raiva porque as pessoas querem me segurar e querem ir. Nossa senhora, eu fico doida. E aí eu tive. Né? E aí foi muito engraçado que eu fui fazer fisioterapia. Né? E quando cheguei na fisioterapia, meu Deus, era tanta mulher com problema no punho. Né? Aí eu perguntei é só no meu horário que tem? Porque, meu Deus do céu, umas 4, 5 com problema no punho. A única que era raivosa era eu. Aí a fisioterapeuta falou assim, não, nossa, você precisa ver como eu estou com mulheres com problema no punho, né? E dá para explicar, não foram reconhecidas. Quantas mulheres saíram do trabalho para ficar com os filhos, porque não tinha aula, tinha que cuidar das coisas, muitas empregadas não estavam vindo, né? Então, pensa só que dificuldade. Quantas mulheres tiveram que
fazer coisas que já nem gostavam mais ou que já nem estavam mais acostumadas, como cuidar de casa, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo, cuidar de filho. Deus meu, nossa senhora, eu também ia ficar com esse problema se eu também tivesse os filhos pequenos, isso, ter que cuidar da casa. Eu não ia dar conta, não ia dar conta porque eu não gosto desse serviço. Eu prefiro trabalhar fora e pagar porque eu não tenho condição de fazer, porque eu não gosto, né? Então, o punho é isso, tá? Então, o esquerdo está muito relacionado com o quê? O feminino, tá? Alguém que não me reconheceu. Muitas mulheres, muitos homens também, mas mais as mulheres, têm dificuldade, por quê? Porque a mãe não reconhece a grandeza dela. Então, tem vários porquês, tá? Tem mulheres que na gravidez desenvolve, eu conheci umas 3 pessoas que, o cisto aqui, né? Então, não foram reconhecidas, trabalhavam fora, tinha que cuidar da criança. As mães, eu sempre falo, as mulheres elas querem culpar os maridos, mas na verdade, quem são as responsáveis? As sogras, né? Porque não educaram esses homens para entenderem que a casa é dos dois, né? Os dois trabalham, os dois dividem as tarefas da casa, assim como os filhos, né? Então, muitas mulheres também, elas têm síndrome de Mulher Maravilha. Então, a criança chora de noite, deixa que eu cuido. Tem que lavar roupa, deixa que eu cuido. Tem que fazer a comida, deixa que eu cuido, não é? E eu sei porque eu já fui esse tipo de pessoa. Deixa que eu dou conta de tudo. Ficava a noite inteira acordada, porque a minha menina ficou na UTI, então ela veio pra casa, ela ficou um mês sem dormir, não é? E eu ficava a noite inteira ali no sofá, segurando ela, por quê? Porque eu tinha decidido que eu não ia botar filho na cama, porque depois eles pegam o cheiro da gente e não querem mais sair, não é? Então isso, eu nem conheci o Bert, mas o Bert fala o quê? Criança que dorme na cama dos pais, ou qual é o mental? Você não vai dar conta, meu filho, você é um bebezinho, fica aqui, né? E sem contar que a cama é de casal, não é tripla nem quádrupla. Então, se um filho tá dormindo na cama, muitas das vezes alguém vai ter que sair. E geralmente é o marido, né? Então, a gente já sabe aonde isso vai dar. Mas é isso que eu falo. Isso é o pensamento do Bert. Não quer dizer que ele está com a verdade, assim como eu também não estou com a verdade. Mas o que eu vejo aí hoje em dia, todas as crianças que dormem na cama com os pais, meu Deus, medo de ir pro colégio, cheio de problemas, Jesus amado, toquentos, um monte de coisa. E muita dificuldade às vezes de ter amigos. Por quê? Porque para ter amigos você vai ter que ceder algo. Se a criança nem cede dentro de casa, que é o reizinho, imagina no colégio, né? Mas isso é um outro assunto para um outro dia, que eu faço uma live só de constelação, tá bom? Vamos lá. Ah, o pessoal perguntou candidíase e infecção urinária desde pequena. Desde a infância me deu um ruim quando eu li, tá? Não sei quem foi agora, não me lembro como é que... Mas eu sei também que muitas pessoas estão com infecção urinária recorrente. O que é infecção urinária? Alguém que está invadindo o seu espaço. Alguém que quer controlar a sua vida. Alguém que quer que faça do jeito deles e não do seu. Por isso que na medicina chinesa eles têm uma colocação para infecção urinária que é muito boa e é muito fácil da gente entender, que é, sabe o cachorro? Que ele dá aquelas mijadinhas em vários lugares para demarcar território? Assim é infecção urinária, o cara mija de pouquinho, porque é como se ele estivesse fazendo o quê? Demarcando território. Alguém está invadindo. Isso é infecção urinária. Agora vamos lá. A pessoa fala que ela tem candidíase e infecção urinária recorrente desde a infância. Bom, a candidíase, ela mostra um coração cheio de desconfiança. A pessoa que tem candidíase, ela tem uma desconfiança que está sendo traída, ou se sente traída porque a pessoa escolhe o trabalho, ou a pessoa tem outra lá fora, e ela desconfia, não quer dizer que seja verdade, ou é trocado pela família do cônjuge, tá? Então ele olha mais para a família do que olha para mim. A pessoa se sente o quê? Traída, né? Então a candidíase, ele tem esse mental. As partes femininas que adoecem tem muito a ver com também dificuldade com o masculino, pai. E aí vai descendo.
pai, às vezes o marido. Só que olha que interessante que ela fala, que ela tem isso desde criança, da infância. Não sei, às vezes poderia averiguar, não estou dizendo que seja isso, mas às vezes crianças que passaram por abuso ou que os antepassados passaram, sabe, aquilo, a criança mora 9 meses dentro da mãe. Você tem que entender que todos vocês que estão aqui, nós já moramos 9 meses dentro de um forninho. Nós sabemos todos os segredos da nossa mãe, entende? Então a gente sabe a dor da pessoa. Então, muitas vezes, coisas que... Por isso que fica tão difícil da pessoa entender assim, mas por que que uma criança nasce doente? Porque ele vive 9 meses dentro da mãe. Então, ele sabe das dificuldades que estão ali. E, às vezes, a criança nasce e ela coloca para fora aquela dor da mãe, tá? Não estou dizendo que é o seu caso, esse da candidíase. Pode ser que não seja abuso, pode ser que seja uma outra coisa, mas está muito relacionado a isso, tá? Bom, a pessoa perguntou, feridas no couro cabeludo, tem muito a ver com pessoa que pensa demais? Olha, a cabeça, ela tem esse movimento mesmo, tá? Que é o movimento de pensar demais. Aqui tá a nossa caixa cinzenta, né? Dos pensamentos, né? Então, muitas vezes, tem pensamentos que eu não quero ter. Então, é como se você coça e você escama aquilo ali. Porque não dá para você escamar o cérebro, tá? Mas também tem uma outra coisa. O couro cabeludo, ele tá ligado ao quê? O cabelo, lógico, né? E o cabelo, ele tem um significado, tá? Ele tem como é que eu posso dizer? Um mental muito relacionado. Então, por exemplo, pessoas que têm muita queda de cabelo, o cabelo não cresce. Quando está relacionado ao cabelo, tem muito a ver com repressão sexual. O que é a repressão sexual? Às vezes a pessoa, ela se segura, não é? Porque ela tem que se segurar naquilo que ela acredita, na crença, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que, sei lá, muito difícil ter relações. Por quê? Porque a pessoa é muito presa, porque ela tem muitas dificuldades. Então, pouco cabelo, cai muito o cabelo, porque a pessoa tenta se prender. Lembra sempre, a doença ela vem sempre de uma exclusão, de uma dor, de um aperto. Eu vou segurar isso aqui. A prisão de ventre vem da onde? Vem da pessoa segurar os pensamentos. Eu não vou mudar isso. Tá? O cabelo é isso. Quando nós temos queda de cabelo, nós estamos passando por dificuldades mentais ligadas à repressão. Bom, a repressão pode ser tanto no excesso quanto na falta. Então, a pessoa que tem um pouco de distúrbio na área sexual, sim, ela pode ter quedas de cabelo. Tá? Se a pessoa ela tem, se prende, também ela pode ter, tá? Então o cabelo ele tá muito relacionado a isso. Por isso que a ferida no couro cabeludo tem que ver que se eu tô coçando para tirar pensamentos que eu tenho, e aí eu faço esse movimento pelo lado de fora, ou se tá muito ligado ao cabelo, porque eu adoeço o couro cabeludo e também isso cai. Tá? Eu tenho pessoas que são casadas e que tem pouca atividade sexual. E aí a pessoa sofre, porque tem mulher que gosta, ou o homem também gosta, mas às vezes um não tá muito mais disposto do que o outro, tá bom? É lógico que aí tem um mental, né? Porque que a pessoa a pessoa foi lá, até uma das perguntas é essa. Agora, ejaculação precoce. Bom, a ejaculação precoce ela tá muito ligada a alguma repressão que a pessoa tem, né? Porque se você parar para pensar, o que acontece? A pessoa, ela começa e tum, né? Ele não consegue se segurar, dar prazer ao outro, ele não consegue ficar naquele movimento, né, de grandeza na troca de energia, né? A pessoa vai ali e não dá conta. Muitas vezes, todo problema com ejaculação, com não ejacular, com ter dificuldades, está muito ligado, eles falam que dificuldades na parte feminina está ligado ao pai.
Dificuldades na parte masculina está ligada à mãe. Bom, se o homem ele tem uma certa dificuldade com a mãe, e dificuldade não é falta de amor, dificuldade, tem uns que são filhinhos da mamãe, tem outros que a mãe não deu o que ele queria, ele vai para o universo de que jeito? Ele vai para o universo querendo uma mãe. Quem que ele acha? Ah, uma pessoa que também tem dificuldade com a mãe, é lógico, não é? E aí o que acontece? Acontece que quem tem dificuldade com a mãe tem muito amor exigente. Ele quer que a outra pessoa faça por ele o que a mãe não fez. Então ele pega geralmente mulheres que têm muita energia masculina, não é? É aquela que eu vou, eu faço, eu giro os pratos de todo mundo e vai. E aí o homem, ele dá uma acomodadinha, entende? E a mulher cresce. Pronto. De quem tá o poder? Tá aqui. Não tem equilíbrio no relacionamento. Tem o quê? Poder. Poder do lado feminino. E aí a mulher começa a ser parecida com a mãe. E ela começa a dizer pro marido o que ele tem que fazer. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não faz aquilo outro? Por que tu não faz aquilo outro? Automaticamente vai dar algum problema nessa área, tá? Bom, muitos aqui perguntaram sobre a fibromialgia, tá? A fibromialgia é quando a gente, na homeopatia, fala que é a depressão nos músculos, né? É quando a pessoa, primeiro, ela é exigente para consigo mesma, exigente para com os outros, ela quer ser perfeita e ela não dá conta. Então ela começa a ter dores horríveis no corpo. Por quê? Porque o pensamento dela é sempre um pensamento de falta de felicidade, entende? A pessoa acaba tendo essa depressão no músculo. Eu achei muito bonito quando eu vi essa colocação, né, de uma pessoa da homeopatia que eu estava lendo. Eu achei muito interessante, né? E se você olhar, é uma pessoa que é muito exigente. A fibromialgia vem de pessoas exigentes. Teve outro que perguntou ali sobre tireoide, né? A tireoide é quando a pessoa não acredita que possa ser feliz. Pessoas que passaram por grandes dificuldades, tiveram que se virar sozinha, não é? Tiveram que engolir muitas cobras e lagartos para viver dentro de um ambiente, muitas vezes desenvolve problemas sérios na tireoide. Quanto maior o que você aperta, maior a doença. Por isso muitas pessoas hoje em dia estão tendo o quê? Câncer de tireoide. Pessoas que trocaram de lugar, de filho, passaram a cuidar da mãe. Pessoa, não só da mãe, da família inteira. Saiu fora de lugar, eu vou dizer que a grande maioria tem problema de tireoide, tá? Mas lógico que ela vai para aquela coisa de engolir, tá? Eu saí fora do meu lugar, mas eu nunca fui de engolir, não. Eu sempre fui bocuda. E bateção de boca era comigo, entende? Depois que eu cresci, é que eu dei uma mudadinha, mas eu sempre fui assim. Então eu não tenho problema de tireoide nenhum, muito pelo contrário, minha tireoide é perfeita, não é? Mas conheço várias pessoas ao meu lado que têm dificuldade. Por quê? Porque tiveram que engolir, tiveram que ser bonzinho, né? Lá em casa, eu já tinha uma pessoa que era boazinha, que era minha irmã mais velha. Ela era o top das galáxias, a fofucha. E esse lugar já estava ocupado de boazinha. O que eu tive que fazer? Pegar o lugar da rebelde. Então eu era o capeta. Porque, meu Deus do céu, pensa numa criatura que a minha mãe me procurava. Eu estava jogando bola no campo de futebol, porque eu morava em Criciúma, bem na frente do campo do Comerciário, que hoje é o campo do Criciúma. Então vocês imaginam o quanto de arteira eu era, né? Bom, já quase 1 hora que nós estamos aqui. Ó, que engraçado, ele não roda aqui, sabe? Ansiedade que leva à insônia. A ansiedade, você nunca sabe o que você vai ter ali adiante, tá? É muita dificuldade com o pai, querida. Pra mim, ansiedade é quando você não tem o masculino ancorado, né? Eu falo muito disso no curso também. E dou também exercícios para fazer, tá? Bom, quando eu vi tudo isso, sabe, que acontece com o nosso corpo, através do nosso mental, eu entendi, porque passei por isso,
eu entendi que quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu entendo de onde vem, quanto mais eu consigo mudar o meu pensamento naquilo ali, como diz a minha amiga, tem uma amiga minha, comprou o meu curso, né? E ela fala assim, ó, não, quando eu já começo com uma dor, eu já vou lá e olho no curso, né? Porque a vantagem do meu curso é que ele é vitalício, né? Eu espero que você se cure e que você não tenha doença pro final da vida. Mas, às vezes, você tem uma amiga que tem, e é engraçado que ela tem uma funcionária. E a funcionária falou assim, porque eu tô com isso. Espera, que eu vou lá buscar o curso da Eliane pra você olhar. E era o dedão, né? Daí ela... mas também não dá pra gente... Ela falou, não, eu não quero que você me explique nada. Você entendeu o que ela disse? Entendi. Você entendeu o que é você? Sim, entendi. Você quer se curar do seu dedo? Sim, eu quero. Pare de criticar. Então a gente, né? E aí lá, claro, eu explico como você vai fazer um trabalho para parar com as críticas, né? Então o meu curso, gente, não é por nada, mas... ele traz as doenças, ele traz todo o movimento que você está fazendo para ficar com esta doença dentro de você, porque se nós nascemos para sermos perfeitos, o nosso corpo, ele é perfeito. Tudo que tem aqui fora na quantidade tem aqui dentro do nosso corpo. A água que tem lá fora, a quantidade está aqui. Então eu nasci para harmonia. Eu nasci para ficar na mesma frequência do universo. Mas se eu tô em turbilhão, o universo também tá em turbilhão, né? Então, quando a gente começa a entender de onde vêm as dores, você vai. É uma coisa inacreditável. A pessoa perguntou assim pra mim, eu até tenho esses relatos que a gente vai estar colocando durante a semana no feed e também nos stories, de pessoa só de falar comigo, a pessoa já se melhorou. Por quê? Claro, quando a pessoa vê o que é. Então vai lá, tá com problema no cotovelo. O que é o cotovelo? Tá com medo de uma mudança que tem que fazer e a pessoa não faz. Então, como que eu posso me libertar disso, Eliane? Simples. Aí lá eu dou um vídeo onde você pode fazer um caminho para se libertar da dor. Então, sinceramente, eu acho que o meu curso ele é top das galáxias, né? E se você quiser adquiri-lo, ele vai estar com 25% de desconto. Então, são 12 prestações de R$33. Gente, menos do que um hambúrguer. Bem menos, né? Pelo amor de Deus. Não dá uma pizza, não dá nada, né? E você tem ele pro resto da sua vida, tá bom? Então... durante essa semana a gente vai estar colocando sobre o curso, sobre o que ele tem. O que tem de muito lindo lá, para mim, é um vídeo sobre os excluídos. E o que são os excluídos na nossa vida? Todo mundo tem. É um pai que é excluído, e aí muitas vezes eu desenvolvo doenças no meu corpo. É uma mãe excluída, que muitas vezes eu acabo tendo muitas coisas ruins na minha vida, não só o problema de pâncreas, como teve gente que perguntou sobre a diabetes, né? O que é a diabetes? Diabetes nada mais é do que pessoas que passaram por traições, perdas financeiras, mas também é um órgão que está ligado à mãe. Então, quanto mais falta de docilidade eu senti na minha vida quando eu era criança, mais fácil de eu desenvolver diabetes. Então hoje eu olho para as pessoas que têm uma dificuldade com a mãe, ou tinham, mas ainda tem que esperar agora o órgão se refazer para jogar aquilo fora que armazenou durante tanto tempo. Então, muitas vezes, se você está com problema no pâncreas, tenha certeza, falta de docilidade na vida, está faltando algo. Então, quanto mais eu olho para essas dores, né, melhor eu vou me resolvendo. Então, no curso eu tenho uma meditação guiada que é para os excluídos. E eu me lembro, até me emociono, eu me lembro perfeitamente quando eu fiz a primeira vez. Porque o meu avô, ele sempre foi muito mal falado na família, porque ele era danado, mas era danado. E eu ficava pensando, meu Deus, mas como que eu vou olhar para ele com essa grandeza? Porque eu era louca pela minha avó. E aí eu olhava para ela e achava que a vida dela não foi boa, mas era dela, mas eu olhava para ela. Bom, aí um dia eu falei para minha mãe, né? E a minha mãe falou, e daí nisso, era um dia dos mortos.
agora me lembrei, era o dia 2 de novembro. Começamos a falar de todos os familiares que eram mal falados da família, né? E aí falando do meu avô. Pois é, pô, eu tenho que achar alguma coisa para olhar para esse homem com grandeza, né? Porque eu sou da mente lógica. Pronto. Deu o quê? 2 dias, vocês não vão acreditar, que meu tio manda uma foto da placa de uma rua em Criciúma, que é onde a gente nasceu, né? E botaram o nome do meu avô nessa rua. E aí eu pensei, meu Deus, ele pode não ter sido um bom avô, isso eu não tenho nem o que reclamar. Ele pode não ter sido um bom pai, um bom marido, não é? Mas ele foi bom para a cidade. Porque se ele não fosse, a cidade não ia homenageá-lo, não é verdade? Então todo mundo tem algo bom. E eu falo para vocês, o curso ele é maravilhoso, mas esse exercício dos excluídos, meu Deus do céu. Então, eu nunca me esqueço. Eu deitei aqui no tapete da sala e eu comecei a respirar e lá eu ensino, sabe? Como você respira, como você entra, tem um portal e você faz todo esse movimento para trazer a pessoa. Foi tão bonito que eu chorei tanto, eu me emociono até hoje. Então, quanto de nós está cheio de excluídos da nossa família? Quanto de nós precisa se reconciliar para que os nossos filhos sejam livres, né? Então, isso foi um extra que eu botei no curso de somatização. Por quê? Porque até quando você olha para a doença, e lá eu falo, dentro da visão sistêmica, também o que é. Então, por exemplo, se você tem, como ali, do pâncreas ou do fígado, fígado tem a ver com pai, rim tem a ver com medo, não é? E eu vou trabalhando todos os medos, porque o medo, ele deixa a vida da pessoa estagnada, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a olhar para isso, todo esse movimento, ele vai se acalmando aqui dentro do corpo, né? Então, além de um extra que são o vídeo dos excluídos, tem o vídeo de como fazer o Ho'oponopono, tem o vídeo, tem as lives, né, que logo já vai ter, eu dou pelo menos umas 2 semanas, mais ou menos, eu já faço uma live para tirar as dúvidas, porque daí vocês podem assistir um pouco do vídeo, e aí é só comigo, entende? E aí vocês podem mandar e eu respondo lá, eu respondo tudo sobre somatização, sobre constelação. Então essa live é exclusiva para quem tem o curso. Você manda pergunta e o que é melhor de tudo, se você não puder assistir, você vai ficar lá gravado e também você pode depois escutar o que eu respondi para você, tá bom? Então, ainda tem um e-book, né, que você pode comprar à parte, mas no curso ele vem de graça. E o que é melhor de tudo, que é vitalício. Então, é pro resto da sua vida. Só que eu não quero que você tenha doenças para o resto da sua vida, tá bem? É só simplesmente para entender o mental. Mas é isso que eu falo. Se a gente olha para tudo isso e ainda faz o exercício dos excluídos, pelo amor de Deus, a nossa vida não tem como ir para grandeza, tá bom? Bom, eu não dei conta de responder todas, porque também tem que ter um tempo aqui. Eu já não falei da tireoide? Já, né? É pessoa que... Eu acabei de falar da tireoide, tá? Eu também já falei, alguém aqui me perguntou sobre candidíase, não sei, eu também já falei aqui, tá? Lembra sempre, todas as partes femininas doentes estão relacionadas ao masculino, tá? Eu não sei, querida, tendinite tem muito a ver com uma inflamação no ponto Master Plus, mas as nádegas, não sei te dizer assim, sabe? Eu teria que procurar, mas eu não sei mesmo por que nas nádegas. Tem que olhar muito para a parte sexual, porque as nádegas estão muito relacionadas a isso, né? Então, não sei, pode dar uma olhadinha nisso, sabe? Principalmente na parte sexual. E também vou dizer uma coisa, tem gente que arruma ressecamento, tem gente que arruma uma coisa, arruma outra, muitas vezes porque para não ir para o movimento do marido e mulher, entende? Às vezes a gente arruma algumas dores, algumas coisas, para não irmos para essa grandeza, tá? Então, dá uma olhadinha para isso, né?
porque não sei te dizer. Se é uma coisa que não tem cura, se não tem, não dá conta, é uma inflamação, tá? Você tá com um movimento repetitivo, porque a tendinite é isso. É uma inflamação nos pensamentos. Você chegou no top das galáxias da reclamação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu já falei também, já tá na live sobre infecção urinária, tá? Você mesmo já respondeu, querida. Inchaço nas pernas constante, já operei as varizes, vó materna também. Você pode estar no campo dela, não é? O que a sua avó tem de pensamentos que você tem igual? Geralmente circulação tem a ver o quê? Com fluxo de pensamentos. Pessoas que se seguram em algo e ali ficam. Tá? Já botaram ali o que era, né? Bom. Muito obrigado. Eu acho que deu, tá bom? Bom, beijo a todas, tá? E, Karina, obrigado. Ó, aqui tem um testemunho, tá? O curso é maravilhoso, tá? E não é porque fui eu que fiz, não, mas eu vou dizer pra vocês. Meu curso é maravilhoso. Ele veio para servir a humanidade. É isso que eu sinto aqui dentro de mim, tá? E são 70 doenças, 70 vídeos, fora os extras, por 10 prestações de R$33. Gente, pro resto da vida, sinceramente, é uma coisa muito em conta e muito bom, tá? E eu tenho certeza, isso vai ajudar a família. Quando a sua mãe vai lá e fala, que eu tô com meu pé. Mãe, a senhora quer saber o que... Tá? E esse dia foi muito engraçado, ver. A minha mãe, ela tava com um pouco de incontinência urinária. Então, ela acordava de madrugada e daí até chegar no banheiro, tava difícil. Bom, aí ela sentada na mesa e eu falei, mãe, a senhora gostaria de saber o que é? Ela tem que me responder que sim, porque daí a mente dela libera, não é? Eu não vou chegar para as pessoas e dizer, sabe o que é isso? Isso é isso e isso. Sabe o que é isso? Eu já fui assim, parei. Tá? E aí eu olhei para ela, a senhora gostaria de saber, mãe? Aí ela olhou para mim, o que é? Eu falei, mãe, incontinência urinária é quem não chora por cima, chora por baixo. Daí ela... Aí eu falei, mãe, a senhora sempre teve muita tristeza e a senhora sempre foi muito durona. Tá bom, vocês não vão acreditar que no outro dia ela já não acordou mais de madrugada para fazer xixi, né? Então, você vê que quando você solta aqui, uau, tá? Às vezes você só escutando o que vendo o vídeo, se resolvendo, fazendo o exercício dos excluídos, cara, você já vai pra grandeza, tá bom? Então, olha, agora deu, tá bom? Olha, um beijo, tá? E tenha certeza, a gente vai continuando aqui, vamos conversando, tá? Vou botar ali toda a parte do que tem no curso, o que você ganha, os valores, tudo certo. Se você quiser adquirir, tenha certeza, olha, vai lhe ajudar muito na sua vida. Não só a sua, tá? De todo mundo, tá bom? Beijo, gente.